Oi, galera, aqui é a Jéssica e bem-vindos ao episódio 5 do nosso Clube do Livro aqui no YouTube. A descoberta das bruxas está me deixando sem dormir. E se você ainda não está viciado nessa história, pega o livro agora porque tá ficando bom demais. Imagina, Diana Bishop tentando manter a calma, mas cercada por vampiros, demônios e bruxos, todos querendo algo dela. E o Matthew Claremont está cada vez mais perto e a gente ainda não sabe se ele é amigo ou é o problema. O que será que esse manuscrito Ashmole 782 está escondendo? No capítulo 5, a tensão sobe e os segredos começam a aparecer. Hoje eu vou ler o capítulo com toda energia, então pega o seu livro, se joga no sofá e bora para Oxford. Inscreva-se no canal e ative o sininho, nosso clube está crescendo e eu quero você com a gente. Vamos lá? No capítulo 5, Diana está tentando manter o foco na biblioteca, mas Matthew está colado nela e outras criaturas. Vampiros, demônios, bruxos não dão sossego. Será que ela vai descobrir porque todo mundo está atrás dela? É a magia dela ou do Ashmole 782? E o Matthew, gente, está cada vez mais misterioso. Amigo ou bandeira vermelha? Vou ler com todo o clima que essa história merece. Sinta a biblioteca, os olhares, o perigo. Pega o livro e vem comigo. Preparados? Aqui vai! Capítulo 5. Depois do jantar, sentei no sofá da sala ao lado da lareira e liguei o laptop. Por que um cientista do calibre de Claremont se interessaria tanto por um manuscrito alquímico, mesmo enfeitiçado, a ponto de fazê-lo passar o dia inteiro lendo antigas notas sobre morfogênese ao lado de uma bruxa na Blondeiana? Tirei o cartão dele de dentro da minha pasta e o coloquei ao lado da tela do computador. Na internet, links para um assassinato misterioso e para inevitáveis notícias de sites de relacionamento, uma longa listagem biográfica parecia promissora. A página da Faculdade de Claremont, um artigo na Wikipedia e links para sites dos membros atuais da Royal Society. Cliquei no link para o site da faculdade e bufei. Matthew Claremont era um dos membros que não postavam informações na rede, nem mesmo referências acadêmicas. Na página da Yale, os visitantes podiam obter informações de contato e o currículo completo de quase todos os membros da faculdade. Obviamente, Oxford mantinha uma política diferente em relação à privacidade. Não era de estranhar que um vampiro ensinasse lá. Não havia sinal de Claremont no hospital, embora o cartão o indicasse como associado. Digitei John Radcliffe Neuroscience na caixa de busca e obtive uma listagem de serviços do departamento, mas sem qualquer referência aos médicos, apenas uma extensa lista de links para pesquisas. Fui clicando automaticamente nos termos e encontrei uma página dedicada ao lóbulo frontal, mas sem informações adicionais. O artigo da Wikipedia não ajudou muito e o site da Royal Society não se mostrou melhor. O que se afigurava como pista útil nos principais sites era protegido por senha. Não tive sorte nas tentativas com os nomes e as senhas e me foi negado o acesso por mais de 60 vezes. Frustrada, digitei o nome do vampiro no site de busca, ligando-o aos jornais científicos. Urra! Gritei de entusiasmo. Se Matthew Claremont não tinha muita presença na internet, era ativo na literatura acadêmica. Depois de clicar numa caixa que organizava os resultados por data, obtive um relatório instantâneo da história intelectual de Claremont. Minha sensação de vitória se desvaneceu. Ele não tinha uma história intelectual. Ele tinha 4. A primeira iniciava com o cérebro. Grande parte do tema ultrapassava o meu conhecimento. Mas, pelo que parecia, Claremont tinha feito uma reputação simultânea como cientista e médico por meio de pesquisas do lóbulo frontal do cérebro como processador de ímpetos e desejos. Ele tinha feito grandes avanços associados ao papel desempenhado pelos mecanismos neurais nas respostas de gratificação lenta envolvidas com o córtex pré-frontal. Abri uma nova janela do navegador para ver um diagrama anatômico e localizar a parte do cérebro em questão. Alguns argumentavam que a erudição não deixa de ser uma forma velada de autobiografia. Meu coração acelerou. Considerando que Claremont era um vampiro, achei sinceramente que a gratificação lenta era um assunto que ele dominaria bem. Surpreendentemente, as clicadas seguintes mostraram que o trabalho de Claremont deixou de lado o cérebro para se voltar aos lobos. Lobos noruegueses, para ser exata.
Durante a pesquisa, ele devia ter despendido uma fatia considerável de tempo nas noites da Escandinávia, o que não era um problema para qualquer vampiro, tanto pela temperatura corporal como pela capacidade de enxergar no escuro que eles têm. Eu o imaginei no meio à neve, todo encapotado e com um bloco de notas na mão, e enfraquecido. Depois disso é que surgiram as primeiras referências ao sangue. A estadia do vampiro na Noruega, em meio aos lobos, era para analisar o sangue dos animais e assim determinar os grupos familiares e os padrões herdados. Claremont isolara 4 clãs de lobos noruegueses, 3 dos quais eram nativos. Ele atribuía a origem do 4 clã a um lobo que chegara à Noruega vindo da Suécia ou da Finlândia, e concluía que uma surpreendente quantidade de acasalamentos levaram a uma troca de material genético que acabou por influenciar a evolução da espécie. Na ocasião, ele estava rastreando os traços herdados entre outras espécies animais e também entre os humanos. Grande parte de suas publicações recentes era técnica, métodos para a coloração de amostras de tecido e processos para a manipulação do DNA particularmente antigo e frágil. Apertei com força uma das mechas do meu cabelo, na esperança de incrementar a circulação do sangue com a pressão, reacendendo assim minha sinapse fatigada. Aquilo não fazia sentido. O domínio de uma única disciplina exigiria mais do que uma vida inteira, quer dizer, uma vida humana. Um vampiro poderia muito bem dar conta disso se trabalhasse durante décadas com o tema. Que idade se ocultava atrás daquele rosto de 30 e poucos anos de Claremont? Levantei e preparei uma xícara de chá. Com a caneca fumegante em uma das mãos, peguei o celular com a outra dentro da bolsa e digitei um número. Uma das melhores coisas em relação aos cientistas é que eles sempre têm à mão um telefone e eles sempre respondem as chamadas no segundo toque. Christopher Roberts. Chris, sou eu, Diana Bishop. Diana, a voz de Chris soou acolhedora e uma música tocava ao fundo. Eu soube que seu livro conquistou outro prêmio, parabéns. Muito obrigada, me remexi na cadeira. Foi completamente inesperado, não para mim. É uma obra incrível. Por falar nisso, o que você está pesquisando agora? Já terminou o seu discurso? Ainda não, eu disse. Era o que eu devia estar fazendo e não rastreando vampiros na internet. Antes de tudo, 1000 desculpas por incomodá-lo no laboratório. Você tem um minuto para mim? Claro! Gritou para alguém baixar o volume do som, mas o volume continuou o mesmo. Espere um pouco. Alguns ruídos abafados e em seguida silêncio. Assim está melhor, ele lhe disse encabulado. No início do semestre, os meninos ainda estão cheios de energia. Os estudantes da graduação sempre estão cheios de energia, Chris. Me veio uma ponta de saudade da barbúrdia das salas de aula entupidas de estudantes. Você sabe. Mas como vai você? O que deseja? Eu e Chris tínhamos conseguido nossos postos em Yale no mesmo ano, e a efetivação dele também não era esperada. Ele estava 1 ano à minha frente porque ganhara o prêmio Fellowship da Fundação MacArthur pelo seu brilhante trabalho como biólogo molecular. Ele não se comportou como um gênio pedante quando lhe telefonei para perguntar por que um alquimista descreveria 2 substâncias aquecidas em um alambique como galhos que brotavam de uma árvore. No departamento de química, ninguém mais se mostrara interessado em me ajudar, mas Chris pediu aos 2 alunos PhD que recolhessem o material necessário e recriassem o experimento, e depois insistiu que eu fosse ao laboratório. Lá assistimos a uma fumaça cinzenta evoluindo gloriosamente dentro de um becker de vidro até formar uma árvore vermelha com centelhas de galhos. Desde então, nos tornamos amigos. Respirei fundo. Conheci alguém outro dia. Chris se empolgou. Ele sempre me apresentava os caras da academia onde se exercitava. Não se trata de romance, fui logo dizendo. É um cientista. É exatamente do que você precisa, de um cientista charmoso. Você precisa de um desafio e de uma vida. Olha só quem está falando. A que horas você saiu ontem do laboratório? Além do mais, já tenho um cientista charmoso na minha vida. Brinquei. Não mude de assunto. Oxford é uma cidade tão pequena que acabei esbarrando com ele. E parece que ele é importante aqui. Não é inteiramente verdadeiro, pensei. Mas está bem perto de ser. Eu dei uma olhada no trabalho dele e entendi muitas coisas, mas não estou conseguindo entender o trabalho por inteiro. Algumas coisas não se encaixam. Não me diga que ele é um astrofísico, disse Chris. Você sabe que eu tenho um fraco por física. Muita gente o considera um gênio.
E sou mesmo, ele rebateu prontamente, mas a minha genialidade não alcança os jogos de cartas e a física. O nome dele, por favor. Chris tentava ser paciente, mas nenhum cérebro era rápido o bastante para ele. Matthew Claremont. O nome ficou preso no fundo da minha garganta, como o aroma de cravo da Índia na noite anterior. Chris soltou um assovio. O elusivo e recluso professor Claremont. Os pelos dos meus braços eriçaram. Você o enfeitiçou com seus olhos? Chris não sabia que eu era uma bruxa e o uso do verbo enfeitiçar foi meramente acidental. Ele gostou do meu trabalho sobre Boyle. Ah, sim, disse Chris num tom de galhofa. Você lançou esses estonteantes e arrebatadores olhos azuis e dourados que mais parecem estrelas em cima do cara e ele ficou pensando na Lady Boyle. Ele é um cientista, Diana, não é um monge e é realmente um cara importante. Verdade? Perguntei com som débil. Verdade? Perguntei com uma voz débil. Verdade. Ele, como você, foi um fenômeno que começou a publicar desde a época que ainda era um estudante da graduação. E coisa boa, sem nenhum garrancho. Um trabalho que dignificaria nossa carreira se um de nós o tivéssemos assinado. Procurei minhas notas no bloco amarelo. Você está referindo ao estudo sobre mecanismos neurais e o córtex pré-frontal? Você fez o dever de casa direitinho, ele disse em tom de aprovação. Não sei muito sobre os primeiros trabalhos de Claremont, o que me interessa é a química dele, mas as publicações sobre os lobos causaram um grande rebuliço. Como assim? Ele teve uma sacada incrível. Ele sacou que os lobos preferem certos lugares para viver, como se agrupam socialmente e como se acasalam. Foi como se ele também fosse um lobo. Talvez seja. Tentei me conter o mais neutra possível, mas um toque de amargura e ressentimento se apossou da minha voz. Matthew Claremont não tivera o menor pudor em se valer de suas habilidades sobrenaturais e suas sedes de sangue em favor de sua carreira. Se eu fosse o vampiro que tivesse que tomar uma decisão sobre o Ashmore 782 na noite de sexta-feira anterior, com toda certeza ele teria tocado nas ilustrações do manuscrito. Eu estava convicta disso. Seria muito mais fácil explicar a qualidade do trabalho que ele fez se ele próprio fosse um lobo, disse Chris pacientemente, ignorando o tom da minha voz. Mas como esse cara não é um lobo, você tem que admitir que ele é brilhante. Foi eleito para a Royal Society justamente por conta disso. Depois é que publicaram as descobertas dele. Passaram a vê-lo como o novo Attenborough. Depois disso, ele saiu de circulação por um tempo. Eu posso apostar que ele fez isso. Então ele apareceu de novo, interessado em evolucionismo e química? Sim, mas o mais interessante dele pela evolução foi uma progressão natural do trabalho entre lobos. Então é por isso que a química dele lhe interessa? A voz de Chris assumiu um tom confidencial. Bom, ele está agindo como todo cientista age quando faz uma grande descoberta. Não estou entendendo, eu disse. Nós ficamos nervosos e esquisitos e nos escondemos nos laboratórios e não comparecemos às conferências com medo de alguma coisa escape e ajude um outro cientista a fazer uma grande descoberta. Vocês agem como um lobo. Agora eu sabia algo importante sobre os lobos. O comportamento possessivo e prudente descrito por Chris se adequava perfeitamente a um lobo norueguês. Exatamente, disse Chris sorrindo. Ele mordeu alguém ou foi pego uivando para a lua? Até onde eu sei, não, murmurei. Claremont sempre foi tão recluso? Não sou a pessoa indicada para lhe responder isso, ele admitiu. Ele tem um diploma de médico e deve ter alguns pacientes, se bem que não é famoso como médico, e os lobos gostavam dele, mas ele não tem feito conferências nos últimos 3 anos. Deu uma pausa. Espera um pouco. Preciso pensar. Se não me engano, houve alguma coisa alguns anos atrás. O quê? Ele deu uma prova, não lembro dos detalhes, e uma mulher lhe fez uma pergunta inteligente, mas ele não deu bola. A mulher insistiu, ele se irritou e quase enlouqueceu. Um amigo meu que assistiu a cena disse que nunca tinha visto alguém pular com tanta rapidez da cortesia para a fúria. Eu já estava digitando, tentando colocar alguma informação na net sobre a controvérsia. O médico e o monstro, hein? Não há nada na internet sobre a confusão.
Isso não me surpreende, os químicos não lavam roupa suja em público. Isso nos prejudica quando saímos em busca de fundos. Não queremos que os burocratas nos vejam como megalomaníacos alucinados. Deixamos isso para os físicos. Claremont tem algum patrocínio? Tem sim. Ele recebe fundos até o fundo dos olhos. Não se preocupe com a carreira do professor Claremont. Ele pode ter uma reputação de insolente com as mulheres, mas não lhe falta dinheiro, graças ao excelente trabalho que realiza. Você já foi apresentado a ele? Perguntei, esperando obter um julgamento da personalidade de Claremont. Não, talvez você não encontre mais do que uma dúzia de pessoas que tenha sido. Ele não leciona, mas corre muitas histórias a respeito dele. Não gosta de mulheres, é um intelectual snob, não responde à correspondência, não aceita alunos nas pesquisas. Parece que você acha tudo isso sem sentido. Não sem sentido, disse Chris rapidamente. Só acho que isso não importa, sobretudo porque talvez ele acabe desvendando os segredos da evolução ou da cura da doença de Parkinson. Você o faz parecer um cruzamento de Salk e Darwin. Na verdade, não é uma analogia ruim. Ele é tão bom assim. Lembrei da intensa concentração de Claremont ao estudar os documentos de Needham e da minha suspeita de que ele era melhor do que bom. Sim, Chris abaixou a voz. Se eu fosse apostar em alguém, apostaria $100 que ele ganhará o Nobel antes de morrer. Chris era um gênio, mas não sabia que Matthew Claremont era um vampiro. Não haveria prêmio Nobel nenhum. O vampiro cuidaria disso para preservar o anonimato. Quem ganha o Nobel é sempre fotografado. Então está apostado, falei rindo. Se eu fosse você, Diana, começaria a economizar, porque você vai perder essa aposta. Ele soltou um risinho de satisfação. Ele tinha perdido a nossa última aposta. Eu havia apostado $50 que ele seria efetivado antes de mim. Enfiei o dinheiro dentro de uma moldura de uma foto dele, tirada na manhã em que a Fundação MacArthur o convocou. Na foto, Chris passa as mãos pelo seu cabelo negro, com um sorriso encabulado em seu rosto escuro. Ele foi efetivado 9 meses depois. Obrigada, Chris. Sua ajuda foi valiosa, eu disse com sinceridade. Talvez seja melhor voltar para seus alunos. A essa altura já devem ter explodido alguma coisa. Pois é, tenho que dar uma checada. Os alarmes de incêndio não soaram, isso é um bom sinal. Ele hesitou. Diana, não enrola. Você está um pouco ligando se vai ou não dizer alguma bobagem quando encontrar Matthew Claremont em algum coquetel. Você está agindo como sempre age quando tenta resolver um problema de pesquisa. O que há nele que afisgou a sua imaginação? Às vezes Chris parecia suspeitar de que eu era diferente, mas eu não podia contar a verdade. Eu tenho uma queda por homens inteligentes. Ele suspirou. Tudo bem, não responda. Além do mais, você é uma péssima mentirosa. Tome cuidado. Se ele a deixar de coração partido, terei que ir até aí para dar uns sopapos na cara e este meu semestre está um caos. Matthew Claremont não vai me deixar de coração partido. Ele é apenas um colega, insisti. Um colega interessadíssimo em leituras. Só isso. Para quem é tão inteligente, você realmente está sem nenhuma pista. Aposto $10 que ele vai procurá-la antes que essa semana termine. Eu ri. Você ainda não aprendeu $10? Então, ou o equivalente na moeda inglesa, depois que eu ganhar. Desligamos, e eu continuava sem saber muita coisa a respeito de Matthew Claremont, mas já tinha uma noção melhor das questões que restavam, e a mais importante era saber o que teria feito alguém que promovera uma revolução no evolucionismo se interessar pela alquimia no século XVII. Naveguei pela internet até que meus olhos não aguentaram mais. Quando o relógio marcou meia-noite, eu estava cercada de anotações sobre lobos e genéticas, mas bem longe de desvendar o misterioso interesse de Matthew Claremont pelo Ashmole 782. Nossa, gostei demais desse capítulo, gente. Esse livro tá ficando muito viciante e eu amo dividir isso com vocês. Então, no próximo episódio, vamos ler o capítulo 6. Então, pega o livro e vem comigo para mais suspenses. 3 coisas rapidinhas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Nosso clube tá ficando incrível. Deixe um comentário agora.
Qual momento te marcou? Matthew é mocinho ou é vilão? Joga sua teoria. E compartilhe esse episódio com um amigo que curte mistério e magia. Vamos crescer este clube! Valeu, galera. Muito obrigada por estarem aqui. Até o próximo. Leiam o capítulo 6 e voltem com tudo. Beijos e até mais.